Amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, o livro que nós lemos, que tem por escritor o profeta Isaías. Isaías, ele é um profeta criativo e rico em suas colocações. Nós vamos ver que Isaías, ele vai trazer o nosso conhecimento, o chamado de Deus à nação de Judá, a preocupação de Deus para com os castigos e o juízo que poderia vir sobre o povo. Mas nós vamos ver que Isaías, ele traz promessas também de tragédias, promessas de ameaças para o povo. Mas se não fosse o último assunto do livro a ser abordado por Isaías, ou seja, o Messias, o Cristo, está presente, as profecias que nós teríamos em Isaías seriam profecias tristes, seriam profecias somente de tragédias, de ameaças. Mas nós vemos que o conteúdo que dá vida ao livro de Isaías é o Cristo. Cristo é quem dá vida para o contexto profético de Isaías, porque a teologia messiânica contida nesse livro traz conforto para o povo, traz esperança para o povo, traz paz para o povo. Então o que vai trazer para nós aqui nesta noite maior conteúdo e que traz conteúdo para o Evangelho é a própria pessoa de Cristo Jesus. Então Isaías, dentro dessas tragédias, dentro da tempestade a qual ele profetizava, ele vai trazer a esperança. E qual é essa esperança? O Cristo, o Messias que iria vir. Embora ele traz isso tendo como Israel merecedor do castigo de Deus, tendo Israel como digno de receberem o juízo de Deus por causa da sua desobediência. E nós vamos ver aqui, nós lemos que Deus, por causa da desobediência de Israel, iria mandar castigo para com o povo. Mas dentro desse castigo, Deus iria trazer ao povo também uma porta de escape. Deus iria trazer para o povo uma restauração. Deus iria restaurar o povo de Israel. Mas o que nós vemos aqui quando nós vamos ler Isaías, o seu livro, nós vamos ver que Deus, ele não iria tolerar desobediência do povo. Nós vamos ver que Deus iria mandar diversas advertências para com o povo de Israel. Nós vamos ver dentro de Isaías, dos profetas, que o povo muitas das vezes quase eram dizimados por causa das nações vizinhas. Lembra do livro de Esther? Havia uma ordem para acabar com todos os judeus. E por que eles tinham ido para ali? Por causa das suas desobediências. Diversas vezes nós vamos ver Deus não tolerando a desobediência do seu povo. Nós não estamos falando de qualquer povo, antes nós estamos falando do povo escolhido de Deus. Então Deus, ele tratava a nação de Israel de forma justa. Deus tratava Israel de uma maneira a qual faria eles chorar pelos seus pecados, a qual faria eles sofrerem pelas suas desobediências. E um dos pecados que Deus mais trata sério é a desobediência. A desobediência, ou seja, um pecado de rebelião, de orgulho para com Deus, foi a porta para que os outros pecados viessem à tona. Adão caiu pela desobediência. Os homens, ao decorrer das escrituras, como nações, caíram por quê? Por causa da desobediência. Então Deus não tolera e nem toleraria dentro desse contexto a desobediência do seu povo. Então o povo, uma vez desobedecendo a Deus, eles iriam também sofrer os castigos de Deus. E Moisés, ele foi um homem usado por Deus para dar a lei ao povo. E a lei que Moisés dava ao povo era meio que uma lei condicionada, ou seja, o povo, para ter vida, eles teriam que escolher caminhos de vida. O povo, para ter bênçãos, eles deveriam andar caminhos de obediência à palavra de Deus. Logo que eles iam oposto do que Deus tinha dado a eles, logo eles iriam receber o castigo, logo eles iriam receber a desobediência, por causa da sua desobediência, o castigo de Deus. Então Deus, não tolerando a desobediência, Deus não tolerando esse pecado do povo de Israel, o que Deus iria fazer? Deus iria corrigir o povo. Então o instrumento de Deus, a forma que Deus se utilizou para corrigir a nação de Israel, foi com o rei da Assíria, foi com o império assírico. Então nós vamos ver
que mais tarde, também dentro das profecias de Isaías, até a Babilônia seria instrumento de Deus para castigo do povo. Então Deus ele vai ter a Síria como instrumento. O profeta vai dizer que por causa do povo recusar as águas tranquilas dos rios que vinham de Deus, eles iriam suportar então as águas correntes, águas turbulosas vindas do império da Síria. Então Deus ele traz a Síria como instrumento de castigo para o povo. Deus traz a Síria como instrumento para corrigir o povo de Israel. Mas nós vamos ver também no capítulo 10, onde nós lemos que a Síria era um povo arrogante, era um povo onde o rei ele disse que ele era inteligente, que a mão dele conquistou o povo de Deus, que a sua própria força foi o que dominou a nação escolhida, a nação eleita de Deus. Então nós vamos ver que Deus ele usa dessa nação arrogante para trazer o povo a castigo. Mas Deus, dentro da sua promessa, por causa da arrogância, da soberba da Síria, Deus também iria abater esse povo. Por quê? Porque embora este povo estivesse sendo instrumento de Deus, ou seja, estivesse naquele período por soberania sendo usados por Deus, Deus por soberania também iria abater eles. Por quê? Por causa do orgulho. Então note que Deus ele é justo. Da mesma forma que ele castiga o seu povo, ele também castiga as nações vizinhas. Logo que ele castiga as nações vizinhas, ele também assim castiga o seu povo. Por quê? Por causa da sua justiça. Então Deus ele dá de maneira justa, Deus ele dá de maneira devida aquilo que o homem merece, aquilo que as nações merecem. Então da mesma forma que Israel mereceu por causa da desobediência o castigo de Deus, assim também a Síria, por não reconhecerem o poder e a soberania de Deus, eles também seriam tratados de maneira cruéis. Então é isso que Isaías ele vai profetizar no capítulo 10. O rei da Síria ele vai dizer no seu coração, ele vai dizer que a força do seu braço, que o seu ser, que o seu reinado conquistou aquele povo. Mas Isaías ele profetiza ainda de Deus, dizendo que Deus iria abater aquela nação. Deus, da mesma forma soberana que usou eles para esse propósito, Deus de modo soberano também iria abater esse reinado. Não somente esse, mas todos os reinos também que viessem ser usados por Deus, não reconhecendo que Deus os usara e assim se orgulhando no seu coração para com o povo de Israel, Deus ainda assim também iria abater. Deus abateu a Babilônia, Deus abateu todas as nações que foram arrogantes para com Israel. Então nós vemos isso diante do contexto de Isaías. E nós aprendemos com o povo de Israel algo muito interessante. Muitas das vezes nós necessitamos perder para lembrarmos daquilo que nós tínhamos. Muitas das vezes Deus ele tem que tirar-nos de um lugar e colocar em outro para que nós possamos aprender a valorizar o lugar que Deus nos colocou. Então em algumas vezes as derrotas elas vão nos ajudar a ter uma visão mais ampliada acerca das bênçãos, acerca das proteções, acerca dos livramentos, acerca dos cuidados, acerca das coisas que Deus ele fez para conosco. Então Deus, ele levando o povo de Israel para esse castigo, ele tinha um propósito. E o propósito de Deus não era deixar uma nação frustrada. O propósito de Deus não era deixar a nação de Israel à mercê dos seus cuidados. Mas antes, o propósito de Deus a deixar Israel ser castigado por aquela geração é para que Israel se lembrasse do seu Criador. Então nós somos muitas das vezes que nem Israel. Muitas das vezes Deus permite castigo sobre as nossas vidas. Muitas das vezes Deus permite com que nós sejamos entregues à nossa própria vontade, para que nós possamos nos recordar da sua vontade, para que nós possamos nos recordar da sua pessoa, para que nós possamos nos recordar daquilo que um dia Ele fez por nós, e muito mais do que Ele fez, para nos recordarmos de quem Ele é para com os homens. É por isso que talvez o pai da parábola do filho pródigo não foi atrás do filho pródigo. Para quê? Para que o filho pródigo um dia pudesse cair em si e se lembrar da casa do pai.
saber que a condição que ele estava era uma condição ruim, mas caindo em si e lembrando-se naquele castigo a qual ele estava passando, ele pudesse retornar para a casa do Pai. Este era o propósito de Deus, era fazer com que Israel, em meio àquele castigo, em meio àquela aflição, em meio à mercê dos seus próprios pecados, pudesse reconhecer que a vida desejada a qual eles queriam, eles teriam somente na pessoa de Deus. Deus, ele pode fazer conosco igual ele fez com Israel. Deus, ele pode nos deixar à mercê, ou seja, à vontade dos nossos próprios pecados. E coisa terrível é Deus permitir com que nós sejamos lançados, que nós nos debrucemos em nossos pecados. É como se Deus dissesse: olha, você quer fazer uso de drogas? Então use drogas até você ter uma overdose. Você quer roubar? Então roube até um dia você morrer numa troca de tiro. Você quer pecar? Então peque até um dia você ser pego e lançado no inferno. Então é isso que Deus, ele fala para com os homens. Quer viver uma vida imoral, tendo relação sexual com um, com o outro, beijando uma, beijando outra? Tem até você pegar uma AIDS. Tem até você pegar uma doença sexualmente transmitível. Você quer beber? Então beba até você morrer de cirrose. Você quer fazer coisas ilícitas? Então faça até com que você morra em seu pecado. Então o propósito de Deus era livrar Israel dos seus próprios pecados. E qual é o método que Deus ele usa para fazer isso? Deixando com que o povo seja castigado pelo império vizinho. Isso era afrontoso para Israel, ser dominado por outras nações. É a mesma coisa que Deus ele faz conosco. Deus ele deixa muitos jovens serem pais e mães cedo, sem terem condições. Para quê? Para que eles possam ver que uma vida sem Deus, que uma família sem Deus é uma família que vai viver castigada pelo diabo. Que pessoas que vivem à mercê de Deus, se lançando em seus próprios pecados, elas serão escravas do pecado, elas não terão vontade, antes serão castigadas pelos seus próprios pecados. Então Jesus Cristo certa vez ele disse: olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então seja, a pessoa que é escrava, ela não tem vontade própria. A pessoa que está escrava do pecado, ela não consegue fazer outra coisa senão a pecar. Por quê? Porque o seu Senhor é o pecado. Todo aquele, João capítulo 8 vai escrever, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então é isso, a pessoa está lançada ao pecado. Ela tem prazer, ela não é serva porque ela foi escravizada no sentido de que o pecado toma ela força, mas ela é uma serva que ama o pecado, ela é uma serva que se dá ao pecado, ela só tem contentamento para com o pecado. E Israel nesse contexto ele estava dessa forma, estava desobedecendo a Deus, não estava ouvindo os conselhos de Deus. Então Deus ele permitiu que Israel passasse por esse castigo para que assim eles pudessem se lembrar do seu Criador. Não espere, irmão, você ser castigado. Não espere você viver oprimido por Satanás. Não espere você viver oprimido pelo pecado para que você se lembre do seu Criador. O conselho que Eclesiastes vai nos dar no capítulo 12 é: no dia da tua mocidade, lembre-se do seu Criador. Ou seja, nos dias que vocês estão com força, lembre-se de Deus. Nos dias que vocês têm vigor, lembre-se do seu Criador. Enquanto vocês estão vivendo diante de Deus, busquem cada dia mais se aprofundar no amor de Deus. Porque antes que cheguem os dias maus e não haja em vocês contentamento. Então o conselho de Deus para nós nesta noite é esse: para vocês que estão fortes, vigiem para que não caiam. Mas o propósito de Deus para com Israel naquele tempo é o mesmo propósito de Deus para nós nesta noite. Você não é feliz no mundo, você não é feliz com a vida que você tem. Você não é feliz por quê? Porque você está escravizada pelo pecado. Você está escravizado pelo diabo. Você está como Israel, desobedecendo a Deus por causa das maiores influências inimigas de Deus, ou seja, o mundo, o pecado e o diabo. E quando você vive dessa maneira, a sua alma não tem paz, o seu interior não tem paz, a sua mente não tem paz. É por isso que muitas pessoas necessitam de pecado após pecado. E coisa terrível é, como já falamos, Deus deixar essas pessoas viverem ao seu bel prazer.
Então Deus ele tinha, irmãos, esse propósito: levar Israel a castigo, a fim do quê? A fim de que lá eles voltassem a clamar a Deus. É como Israel no Egito, eles começaram a clamar a Deus, e Deus lembrou-se da promessa feita a Abraão. E todas as vezes que o povo de Israel era levado preso, cativo, era com esse propósito. Propósito do quê? De mostrar que somente nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus, andando segundo a lei de Deus, é que aquele povo iria ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de acordo com os propósitos eternos de Deus. Quer viver uma vida perfeita? Viva de acordo com a perfeita vontade de Deus. Quer viver uma vida em paz? Viva de acordo com a paz perfeita de Deus. Você quer viver uma vida onde você tenha contentamento verdadeiro? Então viva de acordo com a palavra de Deus. Todos os homens que não vivem de acordo com a palavra de Deus é como Israel aqui sobre o império da Síria. Eles estão castigados, eles estão oprimidos, e oprimidos pelo diabo, oprimidos pelo pecado, oprimidos pelo mundo. E qual é a condição que Deus trata essas pessoas? É com um castigo rígido. Deus, ele falando através de Paulo no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer: olha, vocês são desobedientes. No modo natural de vocês, vocês são filhos da ira, vocês são filhos da desobediência, vocês são filhos das trevas. Então está sobre a cabeça de vocês a condenação, a ira de um Deus que é todo poderoso. João capítulo 3 versículo 18, se eu não me engano, vai dizer: todo aquele que não crer no Filho de Deus, no nome do unigênito, já está condenado. Então todos os homens, em seu modo natural, está como Israel, castigada nesse período. Está como Israel sendo amassada, esmagada pelo inimigo. É assim a condição dos homens. Todos os desobedientes, eles têm um destino, e esse destino é viver o castigo eterno de Deus. Então Deus, ele sabendo disso, ele vai tratar Israel agora com esperança, e é o que eu quero falar aqui nesta noite. Israel ali naquele momento castigado, eles necessitavam de palavras consoladoras. O período que Israel iria passar, eles iriam necessitar também de promessas esperançosas, de promessas que iriam avivar as suas vidas. E é isso que Isaías ele vai profetizar. Ele vai falar muito acerca do Messias. É por isso que Isaías, por Agostinho, ele foi considerado o quinto evangelho. Por quê? Porque é um dos livros que mais fala acerca da vida do Messias. É um livro que fala do nascimento, é um livro que fala da obra, é um livro que fala da morte, é um livro que fala da volta de Cristo. Então ele é tratado como quinto evangelho. Por quê? Porque muito ele fala acerca do Messias. E o Messias para Israel, ele seria o quê? Ele seria o libertador que finalmente tiraria do seu povo a vergonha de ser escravizado e subjugado pelos povos, como no caso que nós estamos falando da Síria e futuramente da Babilônia. E somente o Messias teria poder de trazer libertação total e completa, e todos os demais reis frustraram a esperança do povo, mas este seria vencedor, e essa mesma importância Jesus assumiu para o povo da nova aliança e da igreja. Então Isaías, após trazer o contexto do povo, Isaías, após profetizar acerca do povo, ele vai começar a trazer agora esperança para o povo. Ele vai começar a mostrar o poder do Messias. O Messias é qual aqui o Isaías está profetizando, não é um rei, como aqui foi falado, que frustrou o povo. Não é um rei que perdeu o governo do povo. Não é um rei que se corrompeu, mas era um rei que iria saber governar o povo. Era um rei que saberia instruir o povo, direcionar ao povo. Seria o maior rei da história de Israel. É por isso que ele é tratado aqui como o rebento de Davi, ou seja, da descendência, o remanescente, o rei de todas as histórias. É por isso que Apocalipse vai dizer que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. É esse Messias que viria para esse povo. É esse Messias que estava profetizado de forma esperançosa para o povo de Israel. Então nós vamos ver que Isaías ele vai profetizar no versículo 2 do capítulo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz,
e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então note que na Bíblia há uma importância acerca da luz. Quando Isaías profetizou acerca dessa luz, ele sabia aquilo que ele estava falando. A luz na Bíblia, ela vai ter vários sentidos. Um dos sentidos principais, o que se encaixa nessa mensagem, é que a luz aqui está falando primeiramente de vida. É por isso que ele diz no versículo 2, que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que habitavam sobre a sombra da morte, resplandeceu essa luz. Então a luz na Bíblia, ela vai falar de vida. A luz na Bíblia, com o contexto que nós estamos falando, ela vai falar de felicidade ao povo. Tiago, ele vai dizer que em Deus não há sombra de trevas, não há variação, não há sombras de mudança. João, profetizando no capítulo 1 também da primeira epístola, ele vai dizer que Deus é luz. Essa é a mensagem que dele, ou seja, é a mensagem que de Jesus Cristo nós ouvimos e anunciamos a vocês, de que Deus é luz e nele não há trevas. Ou seja, Deus é a vida dos homens, Deus é a felicidade dos homens. Então Isaías, ele profetiza isso para o povo, que o povo que andava em trevas viu essa grande luz, e os que habitavam sobre a sombra da morte, resplandeceu essa tal luz. Então ele traz essa primeira esperança para o povo, e nós vamos ver que há grande importância para isso. A ciência, preste atenção, a ciência diz que não haveria como haver vida se não houvesse primeiramente a luz. E qual é o primeiro ato de Deus para a criação da vida? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então sem a luz, sem esse elemento glorioso de Deus, não seria possível haver vida sobre a terra. Não seria possível haver uma criação tão harmoniosa como a Escritura discorre para nós, tanto de modo físico como de modo espiritual. Então a luz, ela tem essa importância. A luz é importante para o cristão. Se nós apagarmos essa luz e aqui ficar escuro, de qual maneira nós vamos andar? Nós vamos andar batendo nas cadeiras, nós vamos andar batendo nossas cabeças nas paredes, nós vamos tropeçar um no outro, nós não vamos saber quem é um ao outro. Então a luz, ela tem a finalidade de nos fazer enxergar de uma maneira que nos livre das quedas, que nos livre dos obstáculos, que nos livre da dificuldade. Então nós vemos que a luz, ela vem iluminar os que estavam sobre a sombra da morte, a fim do quê? A fim de oferecer a eles a vida. É por isso que João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer: olha, a luz verdadeira veio sobre os homens, a luz que ilumina todos os homens veio sobre essas terras. Quem é esse que João, ele profetiza? Ele está falando de Jesus Cristo. Cristo é a luz do mundo. Ele mesmo disse: olha, eu sou a luz do mundo, e os que andam em mim não andam em trevas. Então é esse que Isaías, ele está profetizando. É dessa luz que ele vai falar que viria ao povo de Israel, o Messias, a luz verdadeira, a luz que alumia a todos os homens. E o que o João vai continuar dizendo? E na luz estava a vida, e ele era a vida. Então sobre as trevas e os que andavam na treva, raiou a luz, raiou Jesus Cristo. E sobre os que estavam sobre a sombra da morte, Jesus Cristo, raiando sobre ele, trouxe para eles vida. Então o que isso quer dizer quando Isaías, ele está profetizando? Ele está dizendo que agora não haverá mais desorientação e nem confusão para o povo, pois o Messias, o Cristo, já proporcionou uma luz, e uma luz abundante para os seus filhos, pois diante dessa luz há clareza no caminho, e aqueles que moravam em regiões da morte têm agora um lugar permanente na vida abundante, na vida eterna para com Deus. Então o que Isaías, ele está profetizando para aquele povo e para o povo futuro é esse: olha, vocês estavam em trevas, vocês estavam destinados a viverem nas densas trevas, ou seja, no inferno, mas Jesus Cristo trouxe a vocês vida. E é isso que Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele profetiza dizendo: ó, e vos vivificou, ou seja, Deus deu vida a vocês quando vocês ainda estavam mortos. Deus trouxe vocês do reinado das trevas para o seu reinado glorioso de luz no seu Filho amado. É isso que Isaías, ele vai trazer. Ele vai trazer a esperança de vida para o povo. Ele vai trazer a esperança de paz para o povo.
Ele vai trazer a esperança de uma orientação, de um rei que iria saber governar o seu povo. Esse é o Messias que ele está profetizando. E esse Messias, ele seria marcado, como no versículo 3, ele diz: mas farei que vós outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe, a quem recorrereis para obter socorro, e onde deixará, perdão, estou lendo errado, versículo 3 do 9, tens multiplicado este povo com alegria e aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando reparte os despojos. Ou seja, Isaías aqui ele compara a alegria que o Messias traz com a mesma alegria da época da colheita. A colheita que Isaías ele está dizendo aqui é a colheita que o povo recebia um pagamento mais elevado, aonde o povo ele tinha um pagamento maior. Então o que Isaías está profetizando é que esse Messias ele ia trazer imensa alegria para o povo. Ele está profetizando para um povo desesperançoso. Ele está profetizando para um povo sem visão, para um povo castigado. Então ele está dizendo: ó, vocês que estão tristes vão receber um rei, e esse rei irá trazer para vocês desesperançosos, tristes, essa imensa alegria. É por isso que ele diz: olha, como no tempo da colheita que vocês recebem, e recebem um pagamento muito mais elevado, assim esse Messias irá trazer alegria para vocês, como vocês nunca sentiram. Uma alegria que não pode se comparar, uma alegria que não cabe nessa terra, uma alegria que somente Deus pode oferecer a todos os homens. Então ele traz essa imensa alegria, a alegria que Deus anuncia no Evangelho. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, um anjo vai trazer uma mensagem de forma gloriosa aos homens que estavam ali reunidos. Ele diz: vos trago boas novas, novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o Evangelho, nós vemos ele em Isaías, e nós vemos no Evangelho de Lucas a mensagem de Deus dizendo: olha, trago a todo o povo grande alegria, uma imensa alegria. Se nós cremos que Deus ele é majestoso, ou seja, ele não tem limites, aonde o céu dos céus não pode conter, imagina a alegria que Deus pode oferecer a todos os homens. Imagina a alegria imensurável que Deus ele pode dar ao nosso ser. Se você é alegre em assistir futebol, se você é alegre em ir ao shopping, se você tem as suas alegrias, imagina a alegria que o Messias ele pode oferecer. E não é uma alegria que ele oferece à sua alma, mas é uma alegria que ele oferece para o seu interior, uma alegria que ele oferece para a sua alma. A alegria que ele oferece aqui não é uma alegria condicionada ao dinheiro, não é uma alegria condicionada à roupa, não é uma alegria condicionada se você tem comida ou não, mas é uma alegria que a todo momento você está em paz com o seu interior. É uma alegria que a todo momento que anda é para você chorar, você está confiante no poder de Cristo. É uma alegria que quando é para você se ficar desesperado, você consegue abrir um sorriso. É como o Salmo vai profetizar dizendo: olha, os que semeavam em lágrimas, agora eles estão voltando com grande alegria, estão voltando como aqueles que sonham. Essa é a alegria que o Cristo ele oferece a nossas almas. Essa é a alegria que o Cristo oferece a todos que creem no seu Evangelho. Há uma alegria diferente do mundo. É uma alegria, irmãos, extraordinária. É uma alegria fantástica. É uma alegria que você não encontra no mundo. A alegria que você encontra no mundo é essa: balada, bebida, drogas, prostituição, e no outro dia é ressaca. No outro dia talvez pode ser morte, no outro dia pode ser um hospital. A alegria que você encontra no mundo é uma alegria condicionada ao seu poder, ou seja, ao seu dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem poder de adquirir, e quando você adquire, aquilo traz uma satisfação para você. Mas quando você não tem poder, você fica triste. Quando você não tem riquezas, você fica angustiado.
Essa é a alegria que o mundo dá, uma alegria condicionada a outras coisas terrenas, e tudo que é terreno passa. Então logo a alegria que o mundo oferece também é uma alegria passageira, mas a alegria que Cristo oferece para nós é uma alegria que nós sentimos ela hoje e dormimos, e amanhã nós iremos continuar sentindo essa alegria. É uma alegria que no momento que é para nós ficarmos desesperados, nós vamos ficar confiantes de que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Uma alegria que se tirarem a nossa casa, a nossa roupa, os nossos bens, os nossos filhos, os nossos cônjuges, tirarem tudo de nós, eles não podem tirar essa alegria. Por quê? Porque ela não está condicionada a coisas terrenas, antes está condicionada às coisas espirituais, a coisas celestiais, a coisas que João ele profetiza no Apocalipse capítulo 21, coisas que não há mais dor, não há mais pranto, não há mais choro, já não há mais tristeza, já não há mais lágrima. Por quê? Porque tudo Deus ele faz novo. Essa é a alegria, irmãos. Essa é a alegria que o Evangelho de Cristo profetiza a nós. A alegria que somente Jesus Cristo ele pode dar a nós. Amém. Alegria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é marca de um cristão. Alegria por vir ao culto. Essa é a alegria que Cristo nos dá. Os ímpios têm alegria em ir ao estádio, eles se arrumam, pegam bandeiras, pegam tambor, vai, festejam, grita poderoso Timão, gritam tricolor, gritam isso, gritam aquilo, ficam dias em filas de show, ficam a noite inteira pulando no show. Essa alegria o mundo ele sente, mas é passageira, e a alegria que Cristo oferece para nós é uma alegria diferente. É a alegria de receber um convite, de ir ao culto e falar como salmista: muito me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma alegria de ouvir a palavra de Deus, uma alegria de pregar a palavra de Deus, uma alegria de cantar a grandeza de Deus, uma alegria de estar com os irmãos, uma alegria de ficar satisfeito com o trabalho que Deus nos deu, uma alegria de ser satisfeito com a família que Deus nos deu, uma alegria incondicional, uma alegria extraordinária, fantástica que Cristo ele oferece para nós. Alegria, essa é a marca, é uma das marcas do reinado, do poder desse Messias. Talvez nesta noite você esteja triste, talvez você está no culto, mas você não tem alegria em ouvir a palavra. Talvez você está no culto, talvez você está na sua casa, talvez você está no seu trabalho, talvez você está sozinho, até mesmo você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim ser uma pessoa triste. Por quê? Porque você não tem a alegria que somente Cristo pode oferecer. Talvez você ache que a vida que você está levando no mundo, talvez você ache que a vida que você está tendo, até mesmo na sua religiosidade, é uma vida alegre, mas não, irmãos. A vida alegre é em Cristo Jesus. A vida perfeita é na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ainda que você não tenha nada, se você tem Cristo Jesus, então você é a pessoa mais alegre do mundo. Ainda que você more em um barraco e não numa mansão no Morumbi, mas se você tem Cristo Jesus, o seu barraco é muito mais agraciado do que aquela mansão sem Cristo. Ainda que você tenha pouco, mas se você tem Cristo, então você tem muito. Mas se você tem muito, mas não tem Cristo, você não tem absolutamente nada, porque você não tem alegria. Talvez você não tenha alegria em viver, talvez você não tenha alegria com a sua família, talvez você não tenha alegria em nada da sua vida. E o convite de Cristo através do seu Evangelho é esse: todos que estão sobre a face das trevas, a luz está resplandecendo. A luz é o Evangelho. É por isso que Paulo ele fala: olha, o Evangelho é a luz que resplandece sobre a mente dos incrédulos. E eu quero profetizar que o diabo ele cai por terra e a sua mente vai ser iluminada por essa luz gloriosa, a luz do Evangelho de Cristo. Amém. Que Deus resplandeça sobre você e que essa luz, essa alegria, essa vida, essa felicidade preencha o seu coração. Se eu não me engano, John Piper ele disse: se o universo inteiro for ajuntado, não poderá preencher o vácuo que há no seu coração, se Cristo dele for retirado. Então somente Cristo pode preencher o seu coração. Somente Cristo, meu irmão, minha irmã, pode preencher a sua alma. Somente Cristo pode te dar a alegria de pegar esse livro e ler ele com um sorriso, e entre os sorrisos, lágrimas molhando o seu rosto.
É somente Cristo que pode te dar alegria, tanto pelas coisas físicas como pelas coisas espirituais. Porque o que Cristo prometeu aqui foi duas coisas: alegria terrena e alegria espiritual. Mas não é a mesma alegria terrena do mundo, mas é uma alegria que está baseada nas coisas de Deus. Qual seja, ler a palavra, orar, pregar, evangelizar, se comungar com os irmãos. Essa é a alegria, e que Deus traga isso sobre nós aqui nesta noite. Versículo 4, ele diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cedro de seu opressor, como nos dias dos midianitas. Ou seja, Isaías está profetizando aqui que não somente ele viria trazer vida, ou seja, luz, que ele não somente iria trazer imensa alegria, mas o Cristo iria trazer também a quebra do jugo sobre aquelas pessoas. E o que é o jugo? O jugo na Bíblia designa-se um ferro ou uma madeira que era colocada sobre o pescoço de bois. Ou seja, era colocado algo sobre o pescoço dos bois para que eles puxassem carroças, para que eles puxassem fardos pesadíssimos. É a mesma coisa que outrora nós falamos: o pecado, ele escraviza todos os homens. Ou seja, o pecado, ele é um enfado sobre a mente dos homens. O pecado, ele traz pesar sobre a alma de todos os homens. E não existe nenhum homem capaz de quebrar as correntes, de quebrar esse jugo do pecado, a não ser o homem perfeito, aquele que é mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo. Então há sobre a mente de todos que vivem em pecado esse jugo, e não há corrente que possa abrir, não há mãos tão fortes que possa quebrá-la. Somente Cristo oferece essa libertação. É por isso que Jesus Cristo, ele profetizou dizendo: olha, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, tomai as minhas vestes que são leves e mansas, e eu tirarei o jugo de vocês. Então o convite de Cristo, irmãos, é esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo, ele quebra o jugo do pecado. Cristo, ele quebra o jugo da lei. Cristo, ele quebra o jugo do diabo. Cristo, ele tem poder de iluminar as nossas mentes, arrancando as setas do diabo. Cristo, ele tem poder de tirar do nosso coração todo o prepúcio, ou seja, todo pequeno pedaço de carne que ainda está no nosso ser. Cristo, ele tem um martelo que esmiuça a penha. Cristo, ele tem o fogo, que é a palavra que purifica o nosso interior. Cristo Jesus, ele pode quebrar qualquer tipo de jugo. Talvez você ache que não tem esperança para o seu pecado, mas Cristo é essa esperança. Cristo é esse fardo leve. Cristo é quem retira de você. E se você já creu no Evangelho, Cristo é quem já retirou. E quando ele tirou isso, quando ele veio a essa terra, ele morreu numa cruz chamada Calvário. E naquela cruz ele foi retirado, colocado num sepulcro. Ao terceiro dia ressuscitou. E depois passou mais uns dias na terra. Subiu depois desses dias ao céu. E vive intercedendo por nós. E voltará para buscar um povo. Um povo livre desse pecado. Um povo que terá o seu corpo desfeito do pecado. O convite de Cristo no passado, hoje, e se Deus permitir na geração futura, sempre será esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O descanso que sua alma procura, somente Cristo pode oferecer. O descanso que o seu espírito anseia, somente Cristo Jesus, ele pode te oferecer. Cristo, ele não te criou. Deus, ele não te fez para que você vivesse aprisionado pelo pecado. Deus não criou o homem para ser escravo do pecado. Deus não criou o homem para ficar preso com as coisas do mundo. Deus criou o homem para ser livre. Por isso que o Evangelho, ele promete libertação. É por isso que o Evangelho, ele promete transformação. É por isso que o Evangelho promete
salvação, muito mais do que dinheiro, carro, casa. O que o Evangelho oferece para você é uma vida com esse Cristo, é uma eternidade com esse Senhor, é morar em um lugar chamado céu. E o céu não é um lugar onde pessoas estão de vestes brancas, cabelos enrolados, loiros, tocando harpa dia e noite. Não, o céu é o lugar onde Cristo estará, é o lugar onde Deus, que habita na luz inacessível, estará, onde nós não precisaremos da luz do sol, porque Deus, a luz inacessível, resplandecerá sobre os seus santos. É esse o convite, é esse o chamado do Evangelho, é vir para Jesus Cristo e ter libertação, é vir para Jesus Cristo e ter transformação, é vir para Jesus Cristo e ter a salvação, é ter o perdão dos pecados, é ter uma vida que você nunca irá desfrutar, ainda que você, meu irmão, viva milhões e milhões de anos, ainda até mesmo que você crê na reencarnação, você nunca será feliz se você não tiver uma vida com Cristo Jesus. Cristo nos chamou para ser livres, livres das drogas, livres da opressão do diabo. Cristo nos chamou para ser livres da escravidão do mundo, da influência diabólica. Cristo, Ele nos chamou para ser livres, e a prova disso é que Ele nos deu o seu Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia nos diz que aonde o Espírito Santo está, aonde há a presença do Espírito Santo, aí há liberdade. Você acha que um homem que ficou 50 anos preso no dia da sua liberdade, ele não vai ficar alegre? Ele pode até sair estranho, barbudo ou careca, ele pode até sair desatualizado, mas um sentimento no seu interior vai resplandecer, um sentimento no seu interior vai tomar conta dele. Ele vai saber que ele não está mais limitado a algumas paredes ou algumas celas, mas agora ele está livre, ele está em paz com a lei, e ele vai viver aquela vida feliz. É a mesma coisa que Cristo Ele chama a nós, é a mesma coisa que Cristo Ele oferece a nós. Talvez alguns de nós vivemos alguns 10, 5, 20, 30, outros até mesmo estão a vida inteira presas pelo diabo, presas nos sentimentos, presas nas suas emoções, e o que Cristo nos chama é para sermos livres dele. Cristo Jesus nos dá tanta liberdade, que essa liberdade faz com que nós fiquemos presos no seu amor. Cristo nos dá tanta liberdade para ir, para vir, para falar, para nos calar, que nós preferimos ficar presos no seu amor. O amor que nos constrange, o amor que nos agracia, o amor que nos liberta, o amor que nos faz amar a Ele e amar ao próximo. Cristo nos chama a essa liberdade. Quem é esse Cristo? É o que Isaías profetiza no capítulo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse o Messias, é esse o menino que nasceu, é esse que veio e foi concebido no ventre de uma virgem, Maria, e dela saiu o Salvador. É por isso que o anjo falou: olha, eis que você, mulher, conceberá e dará à luz a um filho, e esse menino será conhecido como Emanuel, ou seja, é Deus como homem passeando entre os homens, e o seu nome será conhecido também por Jesus. Por quê? Porque ele libertará o seu povo do pecado. E Isaías profetiza: olha, esse menino ele será conhecido, ele terá o nome, esse filho dado aos homens, ele será o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Quando você lê Isaías capítulo 3, você vai ver que o povo de Israel, aqui, eles estão ouvindo conselhos errados, eles não estão dando crédito aos conselhos de Deus. Então Isaías está falando: olha, o maravilhoso conselheiro, o Messias vai trazer a vocês as palavras corretas. O Messias vai trazer para vocês algo que não existe como igual. Nada melhor do que andar na luz, nada melhor do que ser alcançado pela luz, nada melhor do que você viver em Cristo, nada melhor do que você andar segundo os conselhos dele. Você não encontra na Bíblia conselhos de Cristo que levou os seus filhos à morte. Você não encontra nos evangelhos, você não vai encontrar na palavra de Deus conselhos de Deus para a perdição do povo, mas você vai ver conselhos de Deus. E quais conselhos? Conselhos de salvação, conselhos de redenção, conselhos dos homens de se achegarem a Ele. É por isso que Jeremias diz: ó, se tem que o homem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer ao Senhor. Então o conselho de Deus está baseado na sua palavra. Paulo falou: eu não vos cansei de dar
todo o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? A palavra dele, o Santo Evangelho. É no Evangelho que você vai conhecer os conselhos maravilhosos daquele que foi chamado de maravilhoso conselheiro. Deus sabe te aconselhar. Se você está precisando de um conselho para algo na sua vida espiritual, na sua vida física, vá ao maravilhoso conselheiro. Ele sabe falar as palavras corretas. É por isso que Isaías falou: o Espírito do Senhor me ungiu para no momento certo falar palavras cabíveis aos necessitados, falar palavras corretas aos oprimidos. Cristo tem uma língua que não amaldiçoa. Cristo tem uma língua que fala palavras de bênção aos seus filhos. Cristo tem uma palavra, uma boca que sabe interceder pelos seus filhos. Cristo, ele tem conselhos sábios para dar a cada um de nós. Se você já se encantou com algum conselho que eu te dei, algum outro pastor, algum irmão daqui já se encantou, imagina com o conselho do ser, que é maravilhoso. Ou seja, eu tenho falhas, eu tenho erro. Os homens têm erro e muitos deles são considerados bons conselheiros. Imagina receber conselhos de Cristo Jesus. Como esses conselhos serão dados? Através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. Deus maravilhoso, e o seu nome será maravilhoso conselheiro e Deus forte. Ou seja, o conselho e a força, elas andam junto com Cristo. Deus, ele não somente te dá o conselho, mas como em Cristo Jesus, ele tem a força para que você siga esse conselho, a força para que você ande diante desse conselho. Quando a Bíblia ela vai falar dos braços do Senhor, ela vai dizer de força. Isso, quando se tratando de Deus, vai falar de salvação, vai falar de ajuda, de proteção de Deus. Então Deus, ele não somente te dá conselho, como com a sua força ele leva você a estar firme, a estar sendo andando de uma forma de descanso, uma forma de paz, uma forma de alegria. E ele é Deus forte, por quê? Porque só ele tem a força para proporcionar o que nós estamos falando aqui. Então o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, antes que houvesse dia, ele já era. Antes que houvesse Abraão, Jesus Cristo falou: eu sou. Ele sabe quem ele é, e ele sabe que ele é o Pai da eternidade. Ele sabe que antes que existisse a criação, ele era. É por isso que lá no jardim do Getsemane, quando os homens perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. E aqueles homens recuaram e caíram por terra. Por quê? Porque ele é o Pai da eternidade. Ele é antes de tudo, ele é antes de tudo. Quando Isaías vai dizer que ele é Pai da eternidade, aquele contrapõe a enfermidade de tudo que é humano. Ou seja, Deus, Cristo, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é Pai da eternidade. Ele é quem criou. E ele não criou, Colossenses vai dizer, fora. Ele vai criar nele. Ou seja, o Pai da eternidade criou tudo nele. Então o que nós estamos falando aqui é como a Bíblia diz: porque nele tudo subsiste. Algumas traduções vai dizer: porque nele há propósito. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui só há sentido na pessoa de Cristo. Tudo que nós estamos falando acerca da vida física, acerca da vida espiritual, só há propósito na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, a sua vida espiritual só é frutífera na pessoa de Cristo Jesus. Sua vida física só tem sentido se for na pessoa de Cristo Jesus. Fora de Cristo é trevas. Fora de Cristo é maldição. Fora de Cristo é fracasso. Fora de Cristo é ruína. Fora de Cristo é perdição. Fora de Cristo é condenação. Mas em Cristo nós temos justificação. Mas em Cristo nós temos redenção. Mas em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos que Efésios 1 vai dizer. Versículo 3 vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Cristo Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada há, irmãos, de errado para quem está em Cristo.
e tudo há de certo, tudo há de bom, tudo há de glorioso, de vitorioso, de eterno, glorioso na pessoa de Cristo Jesus. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Pai da eternidade. E qual é a esperança, qual é o regozijo, qual é a alegria que isso nos traz? É saber que se nós estamos nele, nós estamos bem seguros. É saber que se nós estamos nele, subsistindo na pessoa dele, nós temos propósito, nós temos sentido de vida. Um certo líder, ele disse assim: as pessoas vivem como se nunca fosse morrer, e elas morrem como se nunca tivesse vivido. Essa filosofia é verdadeira para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós que estamos em Cristo é ao contrário. Nós vivemos como se não tivéssemos vida pela causa de Cristo. E quando nós morremos, aí que sim, verdadeiramente nós vivemos. É isso que Cristo nele oferece. É isso que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Nenhum de nós seríamos tolos o suficiente para recusar R$1 milhão. Nenhum de nós seríamos tolos o suficiente para recusarmos uma bela casa, um belo carro, um belo trabalho. Mas muitas das vezes nós somos tolos o suficiente para aceitar as riquezas que o Evangelho de Cristo oferece para nós. O que Cristo está oferecendo a cada um de nós aqui nesta noite é muito mais do que uma Ferrari, é muito mais do que uma casa, é muito mais do que um trabalho, é muito mais do que roupa de marcas, é muito mais do que teologia, intelectualidade, é muito mais do que vozes bonitas, roupas bonitas. O que Cristo está oferecendo para nós aqui, não há dinheiro que pague, não há beleza que compre, não há nada que possa negociar com Ele. Por quê? Porque tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para dele, e por graça Ele dá isso a nós. Então Cristo, Ele está oferecendo as suas riquezas. Cristo, Ele está oferecendo a nós a sua glória. Cabe a cada um de nós recusar o conselho desse Deus. Cabe a cada um de nós se entregar à fortaleza desse Deus. Cabe a cada um de nós nos achegarmos como filho a esse Pai da eternidade, ao príncipe da paz. Quando a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, está dizendo muito mais do que, como eu já falei, uma paz condicionada. É muito mais do que um estado de tranquilidade. Porque o que nós temos com paz é a ausência de guerra. O que nós temos por paz é a ausência de dificuldade. A paz que Cristo nos oferece não é a ausência disso, mas é dentro dessas coisas. O mundo está em guerra, mas se está em Cristo, você tem paz. Então a paz que Ele oferece, o príncipe da paz para nós, é um estado perpétuo dentro da nossa alma. É um estado de contentamento para com todas as situações, para com todas as condições que nós estamos vivendo. Muitas pessoas anseiam por essa paz, sabe aonde? No inferno. Muitas pessoas anseiam por essa paz, sabe aonde? Na eternidade de sofrimento. Por isso que nós que estamos com vida e ansiamos essa paz, o dia aceitável de Deus é hoje. É o dia de nós nos achegarmos a Ele e confessarmos dizendo que não temos paz verdadeira, que não temos alegria verdadeira, e nos achegarmos a Ele a fim de que Ele, que